Pig Palace começou a acontecer. Várias mulheres daquela low track, daquele bairro de Vancouver, estavam desaparecendo. Só que a maioria daquelas mulheres que estavam lá estavam separadas da família, ou eram viciadas em drogas, ou tinham alguns problemas com bebidas. Muitas delas desapareciam e não tinha exatamente pessoas pra ir atrás delas. Ou às vezes elas até tinham famílias, mas elas estavam afastadas das famílias, dos amigos, vivendo naquela região. Então, quando elas ficavam muito tempo sem aparecer, as famílias só assumiam que elas estavam fazendo outras coisas. Elas não achavam que elas tinham morrido ou se preocupavam em procurar. Então, muitas vezes elas desapareciam e só eram reportadas como desaparecidas meses depois. E mesmo depois que elas eram reportadas como desaparecidas, a polícia não se preocupava em ir procurar. Muitos policiais acreditavam que elas só tinham se drogado o suficiente pra cair pelos cantos, de acordo com as palavras que eles usavam na época. Agora eu vou falar uma lista de algumas mulheres que foram dadas como desaparecidas. A primeira era chamada Rebecca Gunnell, de 23 anos, vista pela última vez em 22 de junho de 1983. Ela foi reportada como desaparecida 3 dias depois. Sherry Rayle, de 43 anos, desapareceu em janeiro de 84, mas só foi reportada como desaparecida 3 anos depois. Helena Auerbach, de 33 anos, disse pros amigos que ia se mudar pra Seattle em março de 1986. Só que ela nunca chegou em Seattle. Ela foi reportada como desaparecida em abril, um mês depois que ela deveria ter se mudado. Teresa Ann Williams, de 26 anos, foi vista pela última vez em julho de 1988. Foi reportada como desaparecida em março de 89. E assim, os desaparecimentos foram seguindo, mas dá pra vocês terem uma noção de que era um negócio muito inconsistente. Mas o que tava acontecendo com essas mulheres? As festas no Pig Palace começaram a ficar muito famosas e reuniam, tipo, 2.000 pessoas. Só que a maioria dessas pessoas eram motociclistas, pessoas viciadas em drogas e também as prostitutas dessa zona mais pobre de Vancouver. O Robert tinha o costume de visitar essa região porque ele tinha uma máquina, tipo uma planta, que reciclava o resto da carne dos porcos da fazenda. E aí essa parte reciclada ele levava para aquele bairro. E aí, quando ele ia para aquele local para jogar fora tudo aquilo que sobrava, ele também usava esse tempo para recrutar mulheres, principalmente para as festas dele. Porque o que ele imaginava? Ele precisava do dinheiro, ele precisava que pessoas frequentassem a festa, então ele oferecia para essas mulheres dinheiro, bebida, drogas, comida, e elas iam porque elas estavam precisando daquilo. E aí, automaticamente, com as mulheres indo pra festa, isso atraía os homens, e aí o Robert e o David acabavam lucrando. A história da Wendy, que foi parar no hospital com o estômago esfaqueado, aconteceu cerca de 1 ano depois que o Pig Palace estava funcionando. Nesse último ano, já tinham muitas mulheres que estavam desaparecendo sem a polícia ter feito nada. Depois dessa história no hospital com a Wendy e tal, o Robert foi liberado, né, voltou pra fazenda, e o